Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham a comunidade católica Obra de Amor. Bem-vindos a esse momento de reflexão, onde o Senhor, pela sua palavra, nos dá um sinal de esperança da sua ação em nossas vidas, da sua presença, que nos acompanha em todos os momentos da nossa caminhada. Rezemos para que o Senhor encontre em nós um coração dócil e disponível para ouvi-lo e acolher aquilo que Ele tem para nos dizer. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, queremos Te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, nessa quarta semana da Quaresma, mais uma vez o Senhor continua nos convidando a trilharmos esse caminho de meditação, de recolhimento, para que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente, para que nós possamos conhecê-lo pelo nosso relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento de amizade, um relacionamento que Ele toma a iniciativa, Ele que nos chama para ser seu amigo, apesar de Ele ser infinitamente superior a nós. E como é belo ver que o Senhor se dá a conhecer. Por isso que nós temos a verdade revelada por Cristo. A verdade revelada é que aos poucos no Antigo Testamento o Senhor foi se mostrando, respeitando o tempo de crescimento, de amadurecimento do seu povo, o tempo de compreensão dele, para que pudesse ir se revelando aos poucos, demonstrando o seu amor, demonstrando a sua face, o seu ensinamento cada vez mais profundo até o ápice, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vemos que a Santa Igreja, ela nos indica, nos propõe como reflexão o Santo Evangelho de São João, capítulo 7, os versículos 1 e 2, versículo 10 e depois do versículo 25 ao versículo 30. E acredito que seja oportuno nós enfatizarmos um versículo que é crucial na meditação de hoje, que nos dá a noção de como Deus foi bondoso para com seus filhos, para conosco, para demonstrar o salto que Ele dá nesse processo de relacionamento com cada um de nós e com o seu povo no geral. Hoje, o povo de Deus é a sua Santa Igreja. A Igreja é o corpo místico de Cristo e nós somos chamados a termos a honra de desfrutar da sua presença mística, mas também real, pelo seu corpo, sangue, alma e divindade, no sacramento da Santa Eucaristia. Mas eu convido você, querido irmão, querida irmã, para que nós possamos meditar um pouco a partir do versículo 25. Nesse último trecho, onde há um versículo, onde há uma frase que demonstra toda essa realidade específica e clara com o nosso Senhor. Passando a ler o versículo 25, nos diz assim a Sagrada Escritura: Alguns de Jerusalém diziam: Não é este a quem procuram matar? Olha, ele fala publicamente e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram que realmente ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Enquanto, pois, ensinava no templo, Jesus exclamou: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria,
aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele, e foi ele quem me enviou. E aqui eu faço questão de ressaltar a segunda parte do versículo 18. Ora, eu não vim por conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. Ora, voltando um pouco no contexto, Jesus está falando para os judeus, para os quais a revelação se destinou por primeiro. Primeiro a salvação veio para os judeus. Jesus era judeu. Os judeus eram o povo eleito, para que, à exceção do contexto geral como um todo, era exceção porque, mesmo que a grande maioria dos povos praticava uma religião politeísta, ou seja, tinham vários deuses, muitas vezes associado a fenômenos da natureza, e eles associavam a cada um desses fenômenos a chuva, o nascer e o pôr do sol, tempestades, trovoadas. Esses povos, eles relacionavam os poderes que a natureza manifestava a poderes de entidades divinas. O povo hebreu, ele é escolhido para ser a exceção porque Deus quer se mostrar como um Deus único, como um Deus que ama e é ciumento. E chama esse povo simples, no primeiro momento pequenino, para demonstrar a sua realidade de Deus único. Pois bem, Jesus fala aqui e dá a entender para os próprios judeus que Deus os havia escolhido, Deus havia direcionado sua misericórdia a ponto de ir se revelando aos poucos, conceder-lhes a lei, o Pentateuco, a lei, que era o norte, a regra de vida para todos esses integrantes do povo de Deus naquela época. Mas, apesar disso, apesar da lei, apesar de Deus os acompanhar, eles não o conheciam. E quando Jesus diz aqui mais uma vez, eu o conheço porque venho dele e foi ele quem me enviou. Mas um pouco antes ele diz, aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. E por que isso? Porque, primeiro, Deus queria que o seu povo não o conhecesse apenas pela lei. O Antigo Testamento é inspirado, é escritura divina, teve sua extrema importância num determinado estágio de desenvolvimento do povo de Deus, mas ele teve seu valor, que é apontar tudo que nele havia para Cristo. Porque Deus queria estreitar esse laço, ou seja, Deus queria demonstrar a sua intimidade para aquele povo, mas de uma forma tão grande que só era possível através da encarnação do Verbo, o ponto máximo, o ápice de toda a revelação, que é o próprio Cristo, que não é apenas o Messias ou um profeta, mas é o próprio Deus. Por que isso? Porque Deus deseja ter o máximo de intimidade com o seu povo. E para isso, a lei não bastava. Então, havia uma limitação aqui, que Deus respeitava esse tempo de crescimento do seu povo, mas Ele queria tanto ter essa amizade, ter esse relacionamento, que Ele queria mostrar que é com Ele que o conhecimento pleno de Deus aconteceria, que só a lei não bastava.
E aí demonstra que o Novo Testamento supera em muito o Antigo. E para encerrar, nós devemos perceber que nunca houve a revogação da antiga lei, da antiga aliança que Deus estabeleceu. Não houve. Mas quando Jesus fala, que até que a lei não seria mudada em nenhuma vírgula devido ao seu valor, para que tudo se cumprisse, Jesus quer dizer que toda a Escritura aponta para Ele, que é a concretização desse plano. E mais, Ele vem para dar uma compreensão infinitamente maior da ação de Deus. E Ele deseja formalizar, estabelecer, enraizar isso pela sua lei do Novo Testamento. Porque o Antigo, perto do Novo, como o escritor sagrado vai dizer lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, logo no comecinho, que a lei é apenas uma fagulha, um vislumbre daquilo que estaria por vir, que é o próprio Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, nesse momento de quaresma, de reflexão, de meditação, saiba, Deus quer romper barreiras para estabelecer uma aliança plena e maravilhosa, muito além do que você imagina, para que Ele possa ser realmente o Deus e o Senhor de sua vida. Peço que você compartilhe esse vídeo para que tantas pessoas saibam a intensidade e o poder desse amor que Deus tem para cada um de nós. Agradeço muito pela sua companhia nesse momento, que Deus o abençoe e que nós possamos desfrutar desse sinal de esperança que o Senhor deseja edificar em nossas vidas. Deus abençoe.